Olá, meus amores do nono ano, tudo jóia com vocês? Como vocês podem ver aqui na nossa tela, o tema da aula de hoje, predicados. Vamos lá? Bom, predicado em anos anteriores, você já estudou que os predicados são formados com base em um verbo de ação ou de ligação, né? Neste capítulo, será retomado o estudo do predicado verbal e, em seguida, o predicado nominal e do predicado verbo nominal. Esse conteúdo está no seu livro a partir da página 18, ok? Vamos lá? Bom, relembre também, de maneira geral, a oração é formada por sujeito e predicado. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da frase. Já vimos isso, né? Normalmente é formada com sujeito e predicado, normalmente de forma geral aí, por quê? Porque nem sempre o sujeito está ali na oração. Temos orações que são chamadas de oração sem sujeito, justamente porque ele não está escrito. Ok? Beleza? Isso aí, página 18 aí do seu conteúdo. Predicado, então, galera, recordando novamente, é o termo da oração que declara algo a respeito do sujeito. Então, João escreveu uma carta para a revista. Meu sujeito é João. E o que é o meu predicado? É tudo aquilo que não é sujeito. Tiro o sujeito João, o que me sobra é predicado da minha oração. Ok? Vamos lá. Imagine um sapato. Primeira oração aí. A resposta é mais complicada, segunda oração. Qual é o verbo da primeira oração? Imagine. Qual é o sujeito? Sujeito? Não está escrito, professora Cláudia. Não está mesmo, não. É você imagine um sapato, ou imagine você um sapato. O sujeito aí está oculto. Dizemos que o sujeito é oculto porque conseguimos descobrir qual é o sujeito pela terminação do meu verbo, ok? E qual é o meu predicado? Eu disse na tela anterior que o que não é sujeito é predicado. Tem o sujeito escrito? Não tenho. Então, qual é o meu predicado? Toda a minha oração. Segunda aí, a resposta é mais complicada. Qual é o meu verbo? Aí é o verbo ser, né? Conjugado. Qual é o meu sujeito? A resposta. Qual é o meu predicado? Tiro o sujeito, o que me sobra é predicado. É mais complicado. Tranquilo, terminamos a revisão. Vamos então para a última parte aí, né? Verbo que indica a ação é chamado de significativo. Os demais verbos são considerados de ligação. Então, transformou suas memórias em livro. Transformou, então, verbo significativo. E essa ideia é bem interessante. É o meu verbo de ligação. E aí, verbo de ligação, nós já vamos ver quais são outros ainda. Página 19 do meu livro. Predicado verbal. Em geral, uma oração é dividida em dois blocos. O que se fala, predicado. E aquilo que se fala sobre o sujeito, normalmente, né, é a segunda parte, então, desta oração. Quando um predicado é formado por um verbo significativo, este é o núcleo do predicado, porque contém a essência da informação. Esse predicado é classificado como verbal. Então, vamos ver aí, ó, verbo significativo é o núcleo do predicado e eu tenho o predicado verbal. Ok? Vamos lá? Exercício, então, para você falar assim, beleza, entendi o que é predicado verbal. Então, primeira coisa, você vai ler as orações, dá pausa no vídeo e eu volto com a correção. Reparem quais são os verbos significativos, quais são os verbos de ligação, ok? Página 19 do seu livro, pode dar pausa. Joia! Voltamos então aí. Na letra A, o meu verbo é o é, e ele é um verbo de ligação. E assim como a letra E, também, a letra E, também temos o verbo é, que também é de ligação, né? Então, minhas respostas aí para esse exercício, como predicado verbal, letra B, letra C e letra D de dado. Ok, pessoal? Bem tranquilinho, né? Eu localizo o verbo é significativo, verbal. Não é significativo, é de ligação, predicado, não é verbal por enquanto. Beleza? Vamos seguir então. Então, verbo de ligação aí no predicado nominal, eu falei que veríamos quais são os outros, é aquele que liga, ligação,
liga sujeito ao núcleo do predicado. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. Ok? O predicativo é o termo da oração que exprime uma característica. Essa característica pode ser do sujeito ou do objeto. Já vamos ver isso. O predicado é nominal quando o verbo é de ligação. Nesse caso, a essência da informação não se concentra no verbo, mas no nome que o acompanha. A essência da informação não se concentra no verbo. Gravem isso aí, página 20 do seu livro. Eduardo estava desanimado. Tira o estava. Fala a oração sem o estava. Eduardo desanimado. Dá para entender que Eduardo estava desanimado ou está desanimado? Dá. Uma característica do Eduardo é esse desânimo aí. Então, o meu verbo estava é de ligação, que ele liga sujeito com o predicativo, que aí, no caso, é o núcleo do predicado. O núcleo do predicado nominal é chamado de predicativo, no final aí da sua tela, página 20. Então, núcleo predicativo. Então, vamos lá. Assinale duas orações em que o predicado é nominal. Você vai ler as orações, dá pausa no seu vídeo, ok? Faça o exercício e a gente volta na correção. Página 20 do seu livro. Pode pausar. Voltando aí, pessoal, então vamos ver lá qual é o predicado nominal, né? Então, o nominal, o verbo ser, estar, permanecer, continuar, tornar, né? Estamos lá na letra D e na letra E. Minha filha é muito bonita, esse é aí do verbo ser, e estava do verbo estar. Ok? Beleza? Vamos seguir em frente. Predicado verbo nominal. É possível, então, galera, verbo nominal, eu estou juntando os dois que acabamos de ver, o verbal e o nominal. É possível que o mesmo predicado tenha um verbo significativo e um predicativo. Oi? Juntou as duas coisas? Isso aí. Nesse caso, há dois núcleos. Um é o verbo e o outro é o predicativo. O predicado é chamado de verbo nominal. Estamos na página 21 do livro. Olha lá. Verbo significativo e um predicativo. E aí eu tenho dois núcleos. Um é o verbo e o outro é o predicativo. E aí temos o chamado verbo nominal. Vamos lá para a próxima? Beleza, vamos lá. No predicado verbo nominal, o predicativo pode atribuir uma qualidade ou característica ao sujeito ou ao objeto da oração. Eduardo assistiu ao jogo desanimado. Desanimado aí é um predicativo do sujeito, que quem estava assistindo ao jogo desanimado é Eduardo. Ok? E depois, Eduardo considerou o jogo monótono. O que era monótono? O jogo. Então, aí, monótono é uma qualidade ou uma característica do jogo. Então, o predicativo é do objeto, porque jogo ali considerou o quê? Um objeto, que seria, no caso, direto. Ok? Bem tranquilo. Esse conteúdo é muito fácil, né? Vamos seguir, então. Eduardo assistiu ao jogo desanimado. Eu botei aí em mais destaque para você prestar mais atenção, né? Assistiu é um verbo significativo, porque assistiu o quê ao jogo. Desanimado é o meu predicativo, porque é uma qualidade, uma característica aí de Eduardo. Então, eu tenho dois núcleos, o verbo significativo e o predicativo. Predicado, verbo nominal. Exercício. Já está tudo aí na sua telinha e você vai reparar que ele não está na ordem, as três letras, e eu peguei de propósito aí. Tá bom? Analise as orações e indique se os predicados são verbais, nominais ou verbo nominais. Justifique a sua resposta apresentando o respectivo núcleo. Então, meu primeiro lá na letra A. Carla ficou quieta depois da notícia. Ficou é o meu verbo de ligação. Quieta é o meu núcleo, porque é uma característica de Carla, que é o meu sujeito, e eu tenho um predicado nominal. Beleza? Letra E. Ainda não vendi meu computador. Vendi é um verbo significativo, e aí eu tenho um predicado verbal. Letra D, eu botei por último de propósito, porque eu queria primeiro um nominal, depois um verbal, né? E aí, Leandro trabalhou contente. Trabalhou é o meu verbo significativo.
Contente é uma característica de Leandro, é o meu predicativo, né? Então, eu tenho um núcleo como verbo significativo, outro núcleo como meu predicativo, então eu tenho um predicado verbo nominal. Na sua página 21 tem este exercício e as outras letras nós veremos no exercício que você vai fazer após esta aula. E aí depois veremos as outras letras deste exercício na aula de correção. Beleza? E aí temos lá a perguntinha número 6. Qual é a diferença entre verbos significativos e verbos de ligação, pessoal? Então, estamos aí, ó, página 27 já tem essa pergunta, né? O verbo significativo expressa uma ação. Já os verbos de ligação têm a finalidade de ligar o predicativo ao sujeito, ou predicativo também, né, ao objeto. Tá bom? Bom, pessoal, aí memorizou que verbo significativo expressa ação e verbo de ligação é o que liga, acabou. Aprendeu isso, você não erra mais. Beleza? Vamos lá praticar, então? Vamos ver. Primeiro, tipos de predicado. Quais nós temos? Já está escrito ali o verbo nominal. Então, nós vamos fazer ali, ó, coluna do lado esquerdo. O núcleo é o verbo. Se o meu núcleo é o verbo, o meu predicado é o verbal. Vamos dar um exemplo. Desde que o seu verbo seja significativo, ou seja, de ação, qualquer oração está valendo, beleza? Vou dar um exemplo meu aqui. Os treinadores cobram respeito de seus atletas, ok? Então, cobram o quê? Respeito de quem? De seus atletas. Bom, predicado nominal, vamos à coluna dele ali, que já tem uma partezinha preenchida. A gente verbo nominal, desculpem. A gente preenche os dois das pontas, depois preenche o meio. Verbo nominal, meu núcleo é o quê? É um verbo e um predicativo. Um exemplo, então. Mariana conquistou, verbo significativo, o prêmio feliz. Conquistou o quê? O prêmio. E feliz é um predicativo do meu sujeito, uma qualidade, um estado, como estava Mariana. Ok? Então, se eu tenho a coluna do lado esquerdo, verbal, a coluna do lado direito, verbo nominal, minha coluna do meio é nominal. Qual é o meu núcleo aí? Somente predicativo. E um exemplo, esse filme parece perfeito. Exercício da sua página 27. Beleza? Joia, pessoal. Ó, descrição da aula, temos exercícios para você fazer. Beijo grande e nos vemos daqui a pouco na sua aula de correção.